noite. Quantos estão alegres em estar na casa do Senhor? Glória a Deus, pode se assentar por um instante. Eu queria saber se, em nome do pastor Luiz Carlos, eu queria dar as boas-vindas aos irmãos, ao nosso culto de celebração. Você é muito bem-vindo a este culto para adorar o nosso Deus, e a sua presença aqui diz muito ao seu respeito, ok? Fala muito sobre você. Nosso pastor, como o pastor Leandro falou, está lá no Riacho Fundo, com algumas demandas aí que nós estamos aí assimilando um novo local, mas ele pediu para transmitir aos irmãos o carinho e o amor que ele tem por cada ovelha. Sintam-se abraçados e aconchegados aqui na sua família espiritual. Amém? Tem alguém aqui que está nos honrando com a sua presença aqui pela primeira vez? Alguém? Pela segunda? Terceira vez? Amém. Então são todos de casa, todos já fazem parte da nossa família. Glória a Deus por isso. As crianças de 4 a 9 anos podem subir, podem sair. As irmãs já estão ali para conduzi-las para o templo. Tem uma programação especial. E os abençoados da Doc Play, de 10 a 13 anos, também a sua atividade ali especial já está preparada lá para vocês, podem seguir. Como a pastora Sônia avisou no culto passado, a Doc Play só está acontecendo agora no culto das 18 horas, ok? Então a galerinha aí dessa faixa etária, convém que venham nesse horário. Nosso culto está sendo transmitido, pelas redes sociais. E agradecer a você que está em casa aí acompanhando o nosso culto. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa noite. Hoje nós teríamos ali alguém para fazer um cadastro aí no aplicativo, mas até agora não me apresentou aqui nenhum responsável, Se por acaso chegar aí, me avisem aqui, que é para eu avisar os irmãos para fazerem o cadastro no final do culto. Ok? Ok, sem mais delongas, Para quem não me conhece, vou me apresentar por último. Eu sou o pastor Silvio, sou pastor auxiliar aqui na Igreja de Cristo Docmos e fui hoje abençoado para ministrar uma palavra aqui para vocês, que eu creio que é direto do trono de Deus, e que você saia daqui abastecido, que essa palavra queime no seu coração e que você possa acender uma brasa, e permanecer com ela acesa durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor ainda? Amém. Então vamos lá. O tema da nossa mensagem de hoje é a retomada com grande esperança. Esse é o nosso tema. Nós estamos aí no ano de 2021, o ano da fé e provisão. No final do ano aí, no último culto, nós tivemos aqui um ato profético, onde nós pudemos levar para casa, alguns alimentos, algumas verduras, algumas coisas, para a nossa despensa. E aí o pastor orientou que nós fizéssemos ali uma sopa, fizéssemos uma comida com aqueles alimentos ali e nos alimentasse com eles. Quantos fizeram aqui uma sopa com aquelas verduras aqui? Picadinho, um cozido. Amém. Nós fizemos lá em casa uma sopa e estava muito gostosa, viu, queridos? Foi uma benção. Comemos mais de um dia aquela provisão aqui, Sobrou um bocado e botamos na geladeira, no outro dia comemos mais um pouquinho. Então, queridos, nós estamos aí no ano da fé e da provisão. E hoje nós vamos falar da irmã da provisão, que é a esperança. A esperança, na verdade, é uma das grandes marcas do povo que tem o Senhor, o nosso Deus, como provedor. A esperança é a marca do povo de Deus. Aquele povo que reconhece que a provisão que chega até ele vem direto do Pai, vem direto do Senhor. O texto de Jeremias 14, o verso 22, só a parte B do versículo, diz assim: portanto, a nossa esperança está em Ti,
pois tu fazes todas essas coisas. O Senhor pode e faz todas as coisas. O texto de Jeremias, no Velho Testamento, traz essa afirmação, mas aí nós temos a confirmação desse versículo no Novo Testamento, em Romanos 5:5, em que ele diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Querido, quem tem esperança no Senhor não se decepciona, amém? Aqueles que têm a sua esperança guardada no Senhor, o nosso Deus, não são decepcionados. Você não ficará frustrado, amém? Muito pelo contrário, você ficará embasbacado, você ficará assustado, porque você vai ter uma previsão, uma expectativa deste tamanhozinho aqui, e Deus vai fazer algo para você desse tamanho, amém? Esse é o nosso Deus, querido. Quantos já foram surpreendidos pelo Senhor dessa forma? Poucas pessoas. Quantos realmente já foram surpreendidos pelo Senhor dessa forma? Amém. Deus nos surpreende, Ele superabunda em nossas vidas, quando nós colocamos as nossas esperanças, ou o nosso foco está nele e na sua palavra. Eu posso testemunhar para vocês, queridos, com propriedade, pois recebi do Senhor muito mais do que eu pedi e muito mais do que eu tinha expectativa de receber. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Hoje não é dia de dar testemunho aqui, então não vou me alongar nessa questão. Mas se você tem um foco, se a sua esperança está em Deus, você não será frustrado. Você não ficará decepcionado. Como povo de Deus, nós não podemos jamais perder a nossa esperança. A esperança é uma marca do povo de Deus, a marca do povo que sabe a quem é o Deus que ele serve. Charles de Gaulle, um general francês na Segunda Guerra Mundial, disse que o fim da esperança é o começo da morte. Quando se perde a esperança, querido, você está perto da morte. A morte está batendo a sua porta. E aí agora me veio aquele texto, da viúva lá de Serepta, que ela estava ali catando os galhos para fazer o último bolo lá com o azeite e a farinha que restava. E ela falou que ia comer e ia morrer. Não foi isso que ela disse? Vou comer com meu filho e nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Ela não tinha mais esperança. Mas havia um profeta naquele lugar, e o profeta lançou a palavra de Deus sobre a vida daquela mulher, e ela creu, e isso a salvou a ela e o seu filho. Então, querido, não podemos perder a esperança jamais, ainda que as circunstâncias possam parecer as mais difíceis possíveis. Nós não podemos perder a esperança, porque Deus, com apenas um toque, uma palavra, pode mudar totalmente esse diagnóstico, ou essa situação. Ele pode. Nós estamos passando por um momento de pandemia, e, queridos, nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos crer que o pior já passou. Que o endereço da nossa vitória não está no que passou, não está no nosso passado. O endereço da nossa vitória está no futuro. Está para frente. Como disse o pastor Salles aqui, vamos olhar o ano de 2020 pelo retrovisor. Ele já passou. Mas nós temos aí um ano de 2020 onde nós podemos viver a fé e a provisão do Senhor em nossas vidas. E nós precisamos então de esperança para isso.
Mesmo em meio a essas situações que passamos no ano de 2020, queridos, houve muitas notícias boas, né? Vou citar algumas notícias aqui que aconteceram ainda em 2020, lá pelo mês de agosto, setembro. Em agosto mesmo, a OMS anunciou a erradicação da poliomielite na África. Poliomielite é a paralisia infantil. Foi erradicada da África. No Brasil já está erradicada há alguns anos, né? Vários anos. Mas lá foi erradicada agora. Isso é uma boa notícia. É uma notícia para se comemorar. Também, no mês de setembro de 2019, o governo anunciou que a vacina para a Covid-19 estaria disponível ali pelo primeiro trimestre deste ano, né? E nós já vimos já no final do ano agora, alguns países já estão vacinando a sua população e, se Deus quiser, já nos próximos dias aqui no Brasil também estaremos iniciando a nossa vacinação. Isso também é algo para se comemorar. São notícias boas. Ainda em setembro, quase 400 faculdades privadas aqui no Brasil voltaram às suas aulas presenciais. Glória a Deus, isso é um avanço. A confiança do empresário naquela época lá, a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, ela avaliou que a confiança estava em alta. E agora nós vemos também, agora no início do ano, também alguns setores avançando para voltar à normalidade. Então isso é uma boa notícia. Também tivemos no mês de setembro, e essa eu acho fantástica demais, um idoso com 102 anos, que teve a gripe espanhola lá em 1918, e passou pela gripe espanhola, e foi contaminado pela Covid agora, e passou pela Covid, glória a Deus. E não só isso, a sua esposa com 92 anos também foi contaminada pelo Covid-19 e também foi curada, aleluia. Isso é motivo de alegria, irmão, isso é motivo de regozijo. Todas essas notícias aconteceram durante esse período, e novas notícias boas estão acontecendo também durante esse início de ano. E nós temos que nos alegrar e ter foco também nas coisas boas que estão acontecendo. Querido, com todo zelo, com todo cuidado, nós precisamos retomar a vida cheia de grande esperança. A igreja está funcionando e ela vai continuar funcionando, amém? Nós vamos continuar seguindo os protocolos. Temos protocolos para seguir, tem álcool em gel, tem termômetro ali para medir a temperatura, né? Tem um espaçamento aqui determinado pelo decreto, e nós vamos continuar. Você também precisa continuar na sua vida. Siga os protocolos, tenha todo zelo, mas você precisa retomar a sua vida, mas com essa esperança de que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Tenha uma esperança com propósito. Pedro chama isso de uma viva esperança. A esperança viva, querido, é aquela esperança que gera resultado. Amém? Tudo que é vivo gera vida, gera um resultado. Então a nossa esperança precisa ser viva. Ela não pode depender de circunstância, depender do governo, depender de qualquer coisa. Ela precisa estar viva por causa do propósito que nós temos com Deus, ou o propósito que Deus tem conosco. E onde nós vamos ancorar, ou vamos basear a nossa esperança, querido? Onde é que vocês acham que nós devemos estar firmados
com a nossa esperança? Qual é o lugar? O que vai nos fazer? É lógico que nós precisamos firmar a nossa esperança nas eternas promessas de Deus. Temos promessas de Deus para as nossas vidas, queridos? Você tem? Eu tenho. Então nós temos que firmar a nossa esperança nessas promessas de Deus. Promessas que Deus fez para mim e para você, que estão contidas aonde? Na sua palavra. Na palavra do profeta que está sobre a sua vida. Deus tem promessas para você, querido, e nós precisamos ter a nossa esperança firmada nela. A palavra de Deus em Salmo 119, no verso 16, diz assim: sustenta-me, segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Deus te sustenta, querido, segundo as promessas que Ele mesmo fez. Então você precisa crer, precisa acreditar, precisa ter a esperança e viver com essa esperança. A esperança viva que traz resultado. Existem pessoas que têm uma esperança efêmera, ou seja, uma esperança que passa logo, ela é temporal, é uma esperança morta. Tem gente que vai dormir assim: glória a Deus, amanhã vai ser um grande dia, amanhã eu vou conseguir aquele emprego que eu estou querendo, amanhã eu vou conseguir desatar aquele negócio que eu estou prestes a fechar. Mas aí ele dormiu, quando ele levantou no outro dia, ele acordou todo borocrochô, xoxo, como o Felipe falou aqui. Aí ele já não acredita mais, a esperança dele não durou uma noite de sono. Conhece pessoas assim, queridos? Conheço. A pessoa levanta, sai da cama: hoje é meu dia, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou ali, vou fechar meu negócio, eu vou conseguir aquilo que eu tenho buscado todos os dias. Aí quando ele vira a esquina, ele encontra com alguém que dá uma notícia, um pouco ruim para ele. Aí o que ele faz? Murcha, dá meia volta e volta para sua casa. Que esperança é essa, querido? Que esperança é essa? Uma vez eu fui levar o meu cunhado para ver um emprego, e aí nós chegamos lá, tinha sido indicado para ele ir lá fazer a ficha, e aí nós chegamos lá e a mulher perguntou o que a gente queria, a gente falou, ela pegou a ficha lá, e aí perguntou onde ele morava. Ele falou: eu moro no Gama. Aí a mulher falou assim: não, pro Gama não tem mais vaga não, só para Santa Maria. Aí ele pegou, virou as costas e foi saindo. Eu falei: não, filho, vem cá, é para Santa Maria? Então pega aqui, me presta a ficha aqui. Aí ele pegou, preencheu a ficha, entregou lá. Pai, tá precisando de emprego, cara. Santa Maria e Gama, para mim é quase a mesma coisa. Mas vocês não acreditam, moço, que ele foi chamado. E sabe onde ele veio trabalhar? No Gama. Mas a primeira palavra que ele ouviu lá, o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Aí se não estou lá para puxar ele, tinha perdido a oportunidade. Então muitas vezes a nossa esperança tem sido assim, querido. Tem sido essa esperança temporal, que depende de algo que está acontecendo. Nós não podemos ser assim. A nossa esperança tem que estar firmada nas promessas de Deus. Ela precisa ser viva. Ela precisa ser uma esperança duradoura, não temporal. E aí você pode estar me perguntando: e pastor, o que eu vou fazer para poder ter essa esperança? Começando o ano de 2021, fé e provisão é a palavra profética sobre as nossas vidas. Eu digo para você, você vai precisar pegar as chaves bíblicas para retomar a sua vida com grande esperança nesse ano da fé e da provisão. Nós vamos falar aqui alguns tópicos, algumas chaves importantes para que você possa viver ou retomar a sua vida com essa grande esperança
Não com a esperança temporal, vacilante, onde é uma gangorra, hoje está bem, amanhã está mal. Não. A esperança viva que gera resultado. Então, a primeira chave para você retomar a sua vida com grande esperança, nesse ano da fé e da provisão, é: escolha crer no Deus da esperança. Oh, que chave fantástica, né? Querido, Deus te criou, Deus me criou, Ele criou cada um de nós, e Ele nos deu algo precioso, que só a nós foi dado, uma coisa chamada livre-arbítrio. A primeira chave fala: escolha, ou seja, você precisa decidir ter esperança, querido. Você precisa decidir crer no Deus da esperança. Você precisa decidir acreditar no Deus da esperança. Você tem que tomar essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. Ninguém pode. Agora você tem autoridade e autonomia para fazer. Deus te capacitou com essa bênção, né? A bênção de poder escolher. Deus abençoou o homem com esse dom. Deus te deu o livre-arbítrio. É você que escolhe. Você precisa decidir se você vai crer no Deus da esperança ou se você vai crer nas notícias de jornal, vai crer no governo. É você que escolhe, querido. Não estou dizendo que o governo está mentindo ou que existem notícias no jornal que não são verdadeiras, sim, mas ainda assim nós precisamos crer de verdade na promessa, né? Crer no Deus da esperança. O texto de Romanos 15:13 diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Interessante, querido. Para que o Deus da esperança encha você de alegria e paz e faça você transbordar de esperança, você precisa ter confiança nele. O texto diz aqui, por sua confiança. Esse por sua confiança, meu irmão, está dizendo que você tem uma parte nesse negócio, que é confiar. Mas só que Deus é tão bom que Ele não fala, né, que você vai fazer isso sozinho, mas Ele diz que o poder do Espírito Santo vai te ajudar nesse processo da confiança. Então você precisa confiar para que o Deus da esperança te dê alegria, paz e faça você transbordar de esperança. Tudo que você precisa, ou tudo que Deus pede para você, querido, é para você acreditar. Só isso que Deus está pedindo. Acredite, creia. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Lamentações 3:25. O Senhor é bom, você serve um Deus bom, amém? Você tem consciência disso, querido, do Deus que você serve? Deus é bom, não é? Sim ou sim? Então, querido, então você serve um Deus bom. Então você tem direito. Você pode crer nas promessas que Ele tem para você. Para que você possa retomar a sua vida com essa grande esperança, nesse nosso ano de fé e provisão, você precisa também decidir pensar com esperança. Querido, a nossa mente é um campo de batalha.
Verdade? Verdade. O sistema do mundo trabalha para que as pessoas tenham pensamentos negativos, tenham pensamento de morte, tenham pensamento de que aquela situação não tem solução, de que está tudo perdido. O sistema do mundo quer que as pessoas vivam desesperadas. Esta é a cultura que está impregnada no mundo. É natural, querido, eu e você pensarmos no pior. Hoje pela manhã eu falei aqui que eu tenho um filhinho de 8 anos, o Silvio Júnior, e a Mariana com 16. A minha esposa é mais desesperada, a Patrícia. Então, quando tem qualquer problema de saúde, aí ela fica louca, né? Querendo, leva para o hospital, faz isso, faz aquilo, né? Ela fica desesperada. O ano retrasado eu tive dengue, aí ela ficou chorando achando que eu ia morrer. Depois, esse ano eu peguei, primeiro eu estava tratando dengue, aí depois disseram que era Covid, aí pronto, ela começou a chorar pensando que eu ia morrer. Queridos, isso é terrível. Alguém tem controle sobre essas coisas? Alguém aqui tem controle sobre isso? Não temos. Eu falei aqui de manhã com o Silvio Júnior, é um tipo de garoto assim, ele está correndo ali, ele tropeça em tudo, cai, rola, bate cabeça, e eu testemunhei que alguns discípulos meus, pastor Silvio é tranquilo mesmo, porque o Silvio Júnior vai lá, cai, ele levanta, ele bate a roupa aqui, sai andando de novo, correndo, pronto, está brincando. Porque na cabeça deles, se o filho dele caísse do jeito que o Silvio Júnior caiu, ele tinha que ir lá correr, pegar o menino, limpar os ferimentos dele, onde ele machucou, ver se estava tudo bem. E só aí depois ele ficaria mais tranquilo, né? E aí eles viam que não que eu não dou importância, não que eu seja negligente, querido, mas você tem controle sobre essas coisas? Não tem. Se precisar, nós vamos para o hospital, nós conduzimos ele lá, levamos ao médico e vamos cuidar. Mas vai adiantar eu ficar desesperado? Muito pelo contrário. Se eu desesperar e não tiver, no momento de um acidente, condição de tomar uma atitude que venha a abençoar o meu filho, eu vou prejudicá-lo, né? Por causa da apavoramento e do desespero. Então o mundo, querido, ele quer nos impregnar com essa cultura do que não tem jeito, está tudo ruim. Vocês viram aqui, eu li uma relação, uma lista de notícias que foram muito boas no final de 2020, ali de agosto, setembro. Eu tenho certeza, querido, que a mídia divulgou, porque os dados foram pegos na mídia. Mas qual foi a ênfase que eles deram lá a essas notícias boas? Pergunto a você, assista o jornal, leia. Você vai ver uma manchete enorme sobre as coisas ruins e umas notas bem pequenininhas sobre as coisas boas. Verdade ou mentira, querido? É assim ou não é? Cria-se um pânico, cria-se uma cultura onde a pessoa acha que tudo vai dar errado. Mas o povo de Deus não pode ser assim. O texto de Lamentações 3:21 diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembro-me daquilo que pode me dar esperança. Querido, não importam as circunstâncias. A fé exige um exercício de reflexão e esforço da mente, um esforço mental. Isso é intencional. Seu pensamento funciona de acordo com o que você crê. Nós vemos na Bíblia, os espias foram lá espiar a terra. E o que aconteceu? 10 focaram nos problemas, nem problemas, nas dificuldades, no povo que estava lá que era gigante, nas lutas que eles iam ter que travar.
E eles fizeram o quê? Inflamaram todo o povo. Enquanto dois olharam para a promessa de Deus, viram que a terra era boa, que dava bom fruto, né? Que era a terra que realmente Deus havia prometido a eles. E deram um relatório positivo, enquanto 10 deu um relatório negativo. O que passava na mente desses espias? Bem assim é a nossa mente, querido. A sua mente vai funcionar de acordo com o que você crê. Eu amo demais esse texto de Filipenses 4, verso 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aleluias. Querido, você precisa colocar essas coisas na sua cabeça. Você precisa alimentar a sua mente com essas coisas. Só assim você vai ter esperança. Só assim você vai ter a esperança viva. O texto de Lamentações 3:24 diz: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor, querido. Nele porei a minha esperança. E a minha pergunta nessa noite para você é: o que existe na sua mente? O que está passando na sua mente agora, querido? O que permeia os seus pensamentos? Você precisa trocar os seus pensamentos doloridos, tristes, pessimistas, trocar eles pela palavra de Deus. Por que ficar pensando no negativo, no contrário à palavra, quando a palavra nos diz: tudo posso naquele que me fortalece? Quando a palavra diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando o Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Unge a minha cabeça com óleo. Isso é que Deus faz. Prepara um banquete, uma mesa na presença dos meus inimigos. Essa é a palavra de Deus, querido. Essas são promessas de Deus para você e para mim. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Você crê nisso? Não parece que você crê, meu amado. Se manifeste, glorifique o nome dEle. É esse o nosso Deus. Certamente a bondade e a misericórdia dEle vai nos seguir todos os dias. Amém? Então mude o seu pensamento. Você precisa trocar os pensamentos de morte por pensamentos do céu. E isso nos leva a outra decisão que nós precisamos tomar para retomar a nossa vida com grande esperança nesse ano da fé e da provisão. Você precisa escolher ser positivo e não fatalista. De novo, é uma escolha intencional. Você precisa decidir, querido, ser positivo. Quantos já conviveram com alguém negativista, o cara que tudo está ruim? Que coisa terrível. Tu chega no trabalho, tu acabou de chegar, o cara já está reclamando do ônibus, está reclamando, sei lá, do horário, está reclamando da camisa dele que não estava bem passada. O cara está reclamando de tudo, querido. Pessoa pessimista, não é fatalista, tudo vai dar errado, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Você está ali fazendo um trabalho, né, tentando dar ali o seu melhor, com a máxima atenção ali, e o cara está dizendo: isso não vai dar certo.
Aqui na igreja mesmo, querido, pessoas altamente fatalistas ou negativas começa a reclamar. Se o culto atrasa, reclama. Se o culto começa no horário, reclama. Se o culto passa do horário, reclama. Se o irmão que está sentado na frente dele for um pouquinho maior, atrapalhar ele de ver o slide aqui, ele reclama. Aqui não tem isso não, né? Tem não. E aí de manhã eu falei, cara, eu sou oriundo de uma instituição que eu acho que é excelente. Mas aí lá tem uma cultura da reclamação, tudo os caras reclamam. A Polícia Militar para mim é uma instituição maravilhosa. Porque muitas vezes você vai trabalhar em qualquer instituição, você tem um trabalho que você faz aquele trabalho ali durante todo o tempo que você estiver naquela empresa ou naquela instituição. Muito dificilmente você muda de um lugar para o outro. Já na Polícia Militar, querido, você tem um leque de atividades que você pode escolher para fazer, com as quais você pode se identificar. Se você gostar de dar aula, tem lugar para você. Se você gostar de mexer com medicina, tem lugar para você. Se você gostar de mexer com cachorro, tem lugar para você. Se você gostar de soltar bomba, dar tiro, tem lugar para você. Você gosta de dirigir, tem lugar para você. Você gosta de mexer com números, tem lugar para você na contabilidade. Se você gosta de mexer com administração de pessoas, tem lugar para você na seção de pessoal. Então, para mim a Polícia Militar ela é uma instituição que te oferece muitas coisas boas, mas os caras ficam focados em algumas coisas que lá talvez não funcionem tão bem e acabam tirando a nossa bênção, reclamando de tudo. Então decida ser positivo. A palavra de Deus em 2 Coríntios 1, o verso 20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Amém? Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quem tem que pronunciar o amém? Eu e você. Então, amém, querido? Amém. Glória a Deus. Jesus já deu sim, mas você precisa dar o amém e caminhar nessa direção. É assim. Que palavra fantástica, poderosa. O sim você já tem de Cristo. Você precisa é manter a esperança nisso. O fatalista, ele aborta a esperança da sua história. Ele mata a esperança. Os pessimistas e fatalistas estão fadados ao fracasso. Eles não vão dar em nada. Vão dar com os burros na água, né? Como diz a expressão. Seja uma pessoa altruísta. Você escolha o domingo da ressurreição, querido. Não fique lá na sexta-feira. A sexta-feira foi quando Jesus foi pisado, machucado, maltratado e morto. Mas no domingo ele ressuscitou. Amém? Domingo é o dia da alegria, é o dia da felicidade. Então que você viva o domingo todos os dias da sua vida. Amém? Porque Jesus já fez o que precisava fazer. Tenha esperança nas promessas que Ele fez para mim e para você. E aí só um parênteses, né? Ser positivo é diferente de ser negacionista. Não é isso que eu estou falando. Não é a pessoa estar doente e aí ficar negando, dizendo que não está doente. Não, você pode estar doente, porque a palavra de Deus não nos disse, ou não nos diz em nenhum lugar, que depois que você aceita Jesus, você vai viver um mar de rosas. Diz isso a palavra de Deus? Não, muito pelo contrário, ela diz que nós teremos aflições, mas diz para termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, se você está doente, você está doente. Você não pode negar a doença, mas você tem a consciência de que o Deus em quem você deposita a sua esperança e fé pode te curar. Então não é negar que o problema existe, e sim saber que você serve a um Deus
que é capaz de mudar aquela circunstância, de resolver aquele problema, amém? Então, fique com isso na sua mente, né? Ser positivo não é negar a realidade, mas sim saber que Deus pode transformá-la com apenas um toque, uma palavra, amém? Então, para o ano da provisão e da fé, nós precisamos também desenvolver uma fé fundamentada na palavra da esperança. Salmo 119, verso 81 diz: na tua palavra coloquei a minha esperança. Muitos vivem, querido, pautando a sua esperança pela opinião, pela aprovação de pessoas, né? Pela moda do momento. Está pautando ali a sua vida em sentimentos, nas circunstâncias da vida. Nada disso vai trazer para você esperança, porque todas essas coisas elas são instáveis. Há uma instabilidade em todas elas. Somente na palavra de Deus, querido, que é viva, que é eficaz, nós temos a garantia da estabilidade. A palavra de Deus, ela não muda, ela nunca muda. Ela sim pode nos trazer estabilidade, porque as coisas mudam de uma hora para outra. Quantos já viram aqui alguém que está no topo aí das redes sociais, né, ou da mídia, e de repente some, desaparece? Acontece isso? Sim. Porque é uma coisa instável, não tem segurança nenhuma. Hoje as redes sociais estão trazendo alguns benefícios para nós, mas trazem também alguns prejuízos. As pessoas ficam lá esperando que as outras curtam as fotos que elas postam, né, as coisas que elas postam nas redes sociais. E quando elas não são curtidas lá, elas entram em depressão, ficam desesperançosas da vida, né, e começa a gerar uma série de problemas psicológicos, né, na cabeça da pessoa. Então somente a palavra de Deus pode trazer estabilidade. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quantos confiam no Senhor aqui, queridos? Amém. Então você é como os montes de Sião, não serão abalados. Amém? Essa é a nossa confiança. Porque está escrito: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então nós precisamos das Escrituras, queridos. Precisamos da palavra para que nós possamos manter a nossa esperança viva. O texto que eu li foi o texto de Romanos 15, o verso 4. Então, para você iniciar, né, a sua vida, retomar a sua vida com grande esperança nesse ano da fé e da provisão, você vai precisar também não colocar a sua esperança no dinheiro. Nunca coloque a sua esperança no dinheiro. O texto de 1 Tessalonicenses 6,17 diz assim: nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Querido, a riqueza é incerta, mas a provisão do Senhor, querido, é tremenda. Ele nos provê ricamente e nos satisfaz. Tem gente que é tão rico, né? Na verdade é tão pobre, que só tem dinheiro. Ele não tem a provisão do Senhor, ele não tem alegria, ele não tem prazer, ele não tem satisfação. Amém? Mas o Senhor nos provê ricamente e nos dá satisfação, alegria.
prazer. Esse é o nosso Deus. Quem troca a promessa e a esperança pelo dinheiro nunca terá satisfação. Nós temos aqui algumas coisas que roubam a nossa esperança através do dinheiro. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Provérbios 13, 11. Querido, o dinheiro que é ganho com coisa desonesta, um dia ou outro vai acabar, vai desaparecer. Não tem firmeza. A qualquer momento se acaba. De que serve o dinheiro na mão do tolo? Provérbios 17, 16. Não adianta a pessoa insensata com dinheiro. Não vai servir para nada. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Alguém já se perguntou por que esses políticos roubam tanto? Né? Alguns, vamos botar aí, né? Eles não são saciados, queridos. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Não querem largar o osso, de jeito nenhum. E aí a pessoa está presa. E o que eu gosto mais aqui, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos querem ter dinheiro aí? Eu quero, dinheiro é bom. Mas o amor ao dinheiro é o problema. Nós precisamos fazer do dinheiro o nosso servo, não o nosso senhor. Porque ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Então você não pode basear a sua esperança no dinheiro. Jamais. Jamais. Se o dinheiro for a sua esperança, você jamais a terá. Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Henry Ford. Será que sabia das coisas? Então, querido, para você iniciar aí a sua trajetória nesse ano, com muita esperança, nesse ano nosso de fé e provisão. Por último, você precisa renovar a sua esperança diariamente. De novo, é algo intencional, é diário. Todos os dias precisamos ter contato com a palavra de Deus, trazendo a realidade do céu para a terra. Por que, querido, que no Pai Nosso, a oração que nós temos na Bíblia como modelo, Jesus fala para nós orarmos assim, que seja na terra como no céu. Por que isso? Para a realidade dos céus chegar até a terra, você precisa ter a sua esperança renovada diariamente através da palavra. Você lê a palavra do Senhor e a sua fé, a sua esperança é renovada. E a sua mente é cambiada, é mudada. Você começa a pensar como se pensa no céu, ou os pensamentos do céu, não os pensamentos do mundo, não o sistema do mundo, mas o sistema do céu. Você precisa, querido, fazer o seu devocional diário, ler a palavra todos os dias, para que você possa renovar diariamente essa esperança. As promessas de Deus na sua vida vão se cumprir quando você entender que precisa ter contato com a palavra de Deus todos os dias, para que a sua mente possa ficar protegida contra esse sistema podre no qual nós estamos inseridos momentaneamente. Amém? O texto de 1 Coríntios 4, verso 16 a 17 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Queridos, vamos ter problemas aqui? Vamos
vamos ter lutas, vamos ter tristezas, mas tudo isso é momentâneo, amém? Se você realmente se firmar nessa palavra, que ainda que você esteja desgastado, você está sendo no seu interior renovado dia após dia nas promessas do Senhor, a sua esperança não se perde. E aí no dia do Senhor, você vai entrar na glória junto com Ele. A glória eterna, que tem muito mais valor do que qualquer coisa que você possa ter visto aqui, ou um dia você verá aqui. Fique de pé, meu amado. Hoje é dia de esperança para a sua vida. Aleluias. É dia de boas notícias. Amém? Você tem boas notícias do Senhor para você. Não será o mundo, não será a política, o governo, a situação econômica que vão ditar a sua vida. Amém? Quem vai ditar a sua vida a partir de hoje, a partir de agora? As promessas de Deus para ela. Essas promessas é que vão ditar o seu pensamento, a sua forma de agir, o seu proceder. Você foi chamado para uma viva esperança, baseada nas promessas de Deus. Que permaneça a esperança. Não desista, querido. Não desista. Está escrito: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Joel 2, 18 e 19. Feche seus olhos, querido. Você pode acreditar. A cruz de Cristo é suficiente para te sustentar. Isso é real. Não é uma fábula. Não é uma história da carochinha. Nessa viva esperança, firme-se nas promessas proféticas da palavra. Esse ano é o ano da fé e da provisão. Então receba, querido, receba hoje, receba nessa noite toda a promessa de provisão para o seu sustento. O trigo fala do pão de cada dia. Deus está dizendo a você que a provisão dele está sobre a sua vida, ele vai te sustentar. Não faltará o pão, amém? Você pode ter vivido uma vida de privações, como a pastora Sônia testemunhou aqui no domingo passado. Ela não sabia se teria o jantar, se teria o café da manhã, o almoço. Ficava aguardando o pai chegar para ver o que ele trazia para casa, para eles poderem se alimentar. E isso gerou nela uma desconfiança das promessas de Deus. Ela se converteu, ela se casou, e aí ela começou a receber pessoas na sua casa, e aí ela ficava com medo de servir as pessoas ali, achando que ia faltar no outro dia para eles comerem. E aí Deus deu uma lição e mostrou para ela quem é o dono da provisão, fazendo com que ela perdesse toda a provisão dentro de uma geladeira que ela tinha feito compras e colocado na geladeira e esqueceu de ligar. E Deus falou audivelmente no seu ouvido: eu é que te sustento, não vai faltar. E hoje Ele está dizendo para você, querido, não vai faltar o pão. Ele é o Deus da nossa provisão. Receba também toda a promessa de alegria para a sua vida. O texto fala de vinho novo. Vinho novo é lazer, é descanso. Ah, querido, e você pode estar falando: pastor, como eu vou me alegrar? Tem pessoas doentes na minha família, está faltando coisas lá em casa.
eu estou desempregado. Querido, você tem um alicerce, uma rocha onde você tem que colocar os seus pés. A palavra de Deus diz que ainda que esteja faltando tudo, nós precisamos nos alegrar no Senhor. O Senhor é a nossa